Olá pessoal, tudo bem? Como passaram? Dando continuidade então às nossas aulas, na análise dos chamados princípios fundamentais do Estado brasileiro, vimos as disposições, os princípios encartados no artigo 1º da Constituição Federal, desde o seu caput e também nos seus incisos, bem como no parágrafo único do artigo 1º, que reforça ali o caráter democrático, do princípio democrático dentro do nosso Estado. E como ato contínuo, cumpre-nos agora então analisar o artigo 2º da Constituição Federal, que também traz um princípio que é fundamento, que é base do nosso Estado, princípio então denominado de princípio político, pois vem delinear o perfil do poder político do Estado brasileiro. E o artigo 2º da Constituição Federal trata do chamado princípio da separação dos poderes do Estado, ao mencionar que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, Esse dispositivo, esse artigo 2º, ele consagra esse denominado princípio da separação dos poderes do Estado, que para a parte da doutrina, alguns doutrinadores, como por exemplo Lenny Streck, prefere denominar de princípio da divisão funcional do poder do Estado, porque entende que o poder político do Estado, ele é uno, e o que é dividido são as funções de exercício desse poder, são as funções estatais de legislar, de administrar e também a função judicante, Independentemente da terminologia mais adequada, independentemente da discussão existente sobre essa questão da terminologia, esse princípio ele é, na maioria, por parte da maioria da doutrina, e também em aspectos práticos, pela jurisprudência, portanto, ele é denominado como o princípio da separação dos poderes, Falando desse princípio, traçando um retrospecto histórico dele, temos que mencionar que essa noção de separação de poderes do Estado, esse valor, esse representado por esse princípio, surge ainda na antiguidade, Diante daquela necessidade que havia, daquele entendimento que passou a haver ainda na antiguidade, da necessidade de limitar o poder absoluto dos monarcas na época, Então, a ideia de separar os poderes e não concentrá-los na mão de uma única autoridade, como ocorria, na época ainda na antiguidade, com a concentração de poderes na mão do monarca, era mais favorável essa divisão a que se evitasse a ocorrência de abusos de autoridade, de excesso de poder, de atos abusivos, diante do poder absoluto concentrado nas mãos de uma única autoridade do Estado, Então surge, o primeiro autor a comentar a respeito da separação de poderes foi Platão, ainda na antiguidade. Platão, que viveu dos anos de 428 a 348 a.C., foi o primeiro autor a mencionar essa ideia de divisão dos poderes do Estado, Ele comentava em duas obras a respeito da divisão de poderes, da separação de poderes, no seu livro As Leis e no seu livro A República, Trazemos aqui um trechinho recortado da obra A República, em que Platão menciona que não se devia estabelecer jamais uma autoridade dentro do Estado, uma autoridade demasiadamente poderosa e sem freios e nem paliativos, Então surgia a ideia, de que uma única autoridade não deveria ter esse poder absoluto, esse poder demasiadamente forte, sem freios e nem paliativos, ou seja, sem qualquer forma de controle quanto a esse exercício do poder e quanto aos possíveis excessos praticados no exercício do poder,
Após Platão, vários autores comentaram, né, a respeito da separação de poderes, né? Vários filósofos trataram também dessa questão. Nós aqui vamos comentar a respeito dos principais, né? E já na Idade Moderna, um autor também que é considerado um grande estudioso da separação de poderes foi John Locke, né? John Locke, que viveu de 1632 a 1704, né? Ele também se debruçou a estudar a questão da separação dos poderes, da não concentração dos poderes na mão de uma única autoridade, né? Para que não ocorressem abusos, para que não ocorressem arbitrariedades, né? E Locke escreveu na sua obra, o segundo tratado sobre governo, a respeito de uma divisão, né? Diferente de Platão, que apenas mencionava a necessidade de se dividir para que houvesse um controle, para que não houvessem excessos, Locke, ele idealizou uma forma de divisão, né? E ele apontava, além de mencionar essa necessidade de controle, né, de divisão para que houvesse um controle, para que não houvessem excessos, né? Diante da concentração de poderes na mão de uma única autoridade demasiadamente forte, Locke, além de dizer da necessidade, ele também criou uma forma de separação dos poderes do Estado, tá? E ele apontava nessa sua obra uma divisão entre legislativo, executivo, federativo e poder prerrogativo. Tá? Então ele trazia lá uma divisão quadripartite, né, dos poderes do Estado, em 4 partes, né? Para Locke, o poder legislativo era o responsável pela criação das normas jurídicas, né? Era o poder que tinha a função de legislar, de criar o direito, de criar as leis, né? Já o poder executivo, o autor mencionava que era exercido pelo rei, e o rei, então, no exercício do poder executivo, era responsável pela aplicação das normas jurídicas no âmbito do Estado, né? Era responsável por executar as normas criadas no âmbito do poder legislativo. Ainda, né, comentando sobre essa divisão, Locke falava do poder federativo, né, como um terceiro poder dentro dessa sua divisão quadripartite, né? E Locke mencionava que o poder federativo era o poder responsável pelas relações externas do Estado, né? Esse poder federativo era responsável então pelas relações internacionais, né? No convívio aí, no trato, né, com outros estados estrangeiros, tá? Então era este poder que representava o Estado junto a outras nações estrangeiras. E por fim, ele mencionava o poder prerrogativo, né? O poder prerrogativo que também ficava nas mãos do rei, era exercido também pelo rei, né? E o poder prerrogativo, ele ficava responsável pelos casos de exceção constitucional, né? Ou seja, onde era permitido uma atuação aonde era cabível o poder de agir pela discrição em favor do bem público, sem prescrição em lei e com frequência até contra ela, tá? Então, era um mecanismo de controle exercido pelo rei, né? De poder até mesmo agir de forma inconstitucional, né? Com exceção ao cumprimento das leis, ao cumprimento da Constituição, né? Que regula o Estado. Então era o poder de controle, né? Acabava no final sendo um mecanismo de controle por parte do rei quanto ao exercício dos demais poderes, porque a palavra final ficava com o rei. Ele podia agir até de maneira contrária ao que estava previsto em lei, né, conforme diz aqui esse trecho recortado da obra de John Locke, ok? Outros autores continuaram discutindo a questão, vários outros filósofos, como nós comentamos, tendo após Locke, né, Charles de Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, sendo o autor que mais se debruçou a estudar o princípio da separação dos poderes, né? Considerado pela doutrina como o grande oráculo da separação de poderes, né? Porque Locke, na sua obra O Espírito das Leis, então Locke que viveu um pouco depois, Montesquieu, né? Que viveu um pouco depois de John Locke,
viveu ali de 689 a 1755, apontava no seu livro O Espírito das Leis para uma divisão de poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, tá? Mas eu volto no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, volto no próximo vídeo para a gente falar de tudo aí a respeito da separação de poderes pensada por John Locke, ok?